Pensamos que já estamos em condições de começar, então saudações a todos que nos acompanham a partir do Teams, a partir da nossa página do Facebook. Sejam muito bem-vindos a mais um debate da sexta-feira. 31 de março, estamos a terminar o nosso mês, mas vamos reiterar aí o nosso feliz Março Mulher a todas. Todos os dias são nossos dias, né? E hoje estamos a terminar em grande com uma mulher como convidada. Temos hoje Albertina Maqueta, ela que é psicóloga e professora, é licenciada em Psicologia Criminal e mestranda em Ciência Jurídico-Forense. Hoje, o tema colocado à mesa é conflitos entre pais separados. E por meio da nossa convidada, vamos poder perceber por que surgem os conflitos entre casais que já estão separados, como é que os filhos são afetados com estes conflitos e muitas outras questões. Pedimos a todos vocês que estão aí do outro lado que permaneçam, que possam colocar questões e contribuições para nós. E sem mais perder tempo, vou querer já passar o lugar à nossa convidada, mas antes vamos ditar aqui as regras. Enquanto a nossa convidada estiver falando, todos nós vamos permanecer ainda sem dar alguma contribuição. E então, logo ela termine, poderemos colocar as nossas questões. Será aberto o espaço para colocarmos as nossas questões e sugestões. Para os que se encontram no Facebook, podem também deixar as sugestões e questões em forma de comentário, que nós teremos muito gosto em ler todos os comentários. Sem mais perder tempo, quero já cumprimentar. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Albertina Maqueta. Obrigada. Não foi difícil estar aqui. Um pouquinho, mas valeu a pena. Hoje a cidade está assim a viver uma coisa diferente, mas estamos aqui para falar, estamos aqui para debater e será sem dúvidas algo excepcional. Então, não vou querer mais falar muito. Tenha lugar. Teremos aí uma apresentação. Quando quiser, nós começamos. Como tema, né? Vamos falar hoje sobre conflitos entre pais separados. É um tema pertinente, levando em conta que hoje em dia o número de casais separados vem aumentar. Mas eu queria fazer referência a um aspecto. Os casais, ou seja, sim, os casais quando casam-se ou quando juntam-se, eles juntam-se com o objetivo de formar uma família. Nunca ninguém junta-se com a perspectiva de separar-se um dia. Mas, em função das vicissitudes, dos obstáculos, de algumas situações que vêm acontecendo, muitos casais separam-se. E é uma situação que não é fácil para o casal e, principalmente, não é fácil para as crianças. Estamos a falar de pais, então presume-se que há crianças envolvidas nessa relação. Hoje, no slide que eu preparei, sim, pode passar. Eu, antes de falar dos conflitos entre pais, eu trouxe-vos aqui o conceito de conflitos, para percebermos um pouquinho. Então, o dicionário Oasis, ele diz que conflito é definido como uma profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. Ou seja, geralmente o que dá lugar a conflito é quando as pessoas têm ideias divergentes ou quando não compactuam com alguma coisa, então lá surge o conflito. E surge então a questão, já que as pessoas, os pais estão separados, por que ainda há conflitos? Então eu listei aqui alguns fatores que muitas das vezes dão lugar aos conflitos entre os casais. Temos aqui 4. Geralmente, primeiro, né? O que leva alguns pais separados a entrarem em conflito, nós temos primeiro a discordância na educação dos filhos. Quando os pais separam-se, geralmente os filhos ficam com um dos cônjuges, com um dos pais. Às vezes o pai, que não está com a criança, não está de acordo com a educação que a criança está a receber. Então, entram lá em conflitos. Em vez de optarem por uma conversa saudável,
algumas vezes eles têm dificuldade em conversar, dificuldade em expor as suas ideias. Então, surgem lá os conflitos. Como segundo, temos a falta de prestação de alimentos. Pronto, esse é um problema muito frequente. Lembrar que quando há separação dos pais, grande parte das vezes os filhos acabam ficando com as mães. É o que acontece muito na nossa realidade. Grande parte das vezes. Não que o filho não possa ficar com o pai. Sim, ficam algumas vezes. A guarda às vezes é dada aos pais. Mas grande parte das vezes a guarda é dada às mães. E o pai, sendo o pai da criança, tem algumas obrigações. E algumas vezes eles não cumprem com essas obrigações, que é vestuário, alimentação, educação. E aí vai surgindo outras situações, ou seja, surgem os conflitos, porque o pai não dá dinheiro, não acompanha a educação do filho, então a mãe entra em choque com o pai, porque ela sente que ele não está cumprindo com aquilo que é a obrigação dela. Lembrando que muitas vezes os pais esquecem-se que eles estão separados ou seja, estão separados um do outro. Ou a mãe está separada do pai, o pai está separado da mãe, mas nunca devem se separar dos filhos. E algumas vezes isso vem acontecendo. Outras vezes, como terceiro, dificuldade em aceitar o fim do relacionamento. Há quem não aceita que a relação termine. Então, uma das formas de importunar o outro é criando conflitos. Outras vezes até o outro casal já se casou com uma outra pessoa, mas ainda assim ela vai criando situações que possam dificultar ou que possam impedir com que o outro tenha uma vida salutar. E, por último, a disputa na guarda dos filhos. Questionamos quem vai ficar com as crianças. Às vezes o outro acredita que não, ele não tem capacidade suficiente para ficar com a criança. Eu é que tenho que ficar com a criança. Então vão lá surgindo outras situações não muito boas. Há um outro fator que acontece geralmente na separação dos pais, que é a alienação parental. Então, eu também gostaria de frisar esse aspecto e não deixar passar. Segundo o advogado Goldberg, alienação parental é o processo psicológico e social através do qual uma pessoa manipula o filho para afastá-lo do outro progenitor. Geralmente, na alienação parental, um dos pais, um dos progenitores, fica falando mal do outro, com o intuito de que a criança se afaste da outra pessoa ou passa a ter uma visão negativa do outro. Algumas vezes, as frases geralmente são utilizadas são a sua mãe te abandonou, ou teu pai te abandonou, ou teu pai não gosta de ti. E depois, outras vezes também, fazendo com a criança sinta-se um pouquinho culpada, se tu ires embora, eu vou ficar sozinho, então não me abandone, não aceite ficar com teu pai. Então, são situações como essas, não muito boas, que às vezes os pais sem certa consciência fazem, mas pondo em causa, sobretudo, a saúde mental da criança. Também vamos falar um bocadinho sobre os traumas. Se verificarem, eu falo muito das crianças, porque as crianças acabam sendo as pessoas mais afetadas durante o processo de separação dos pais. E muitos pais, às vezes, estão mais preocupados em apontar quem é culpado, quem é que falhou. Esquecem-se que no meio de tudo isso, há crianças. E as crianças estão em fase do processo da formação da sua personalidade. E toda essa situação, muitas vezes, acaba afetando-as. Então, estamos aqui também oito traumas que podem, não que todas as crianças passam por ela, há possibilidade ou a probabilidade de que muitas delas passem por essas situações. Sensação de desamparo. Imaginemos uma criança que viva numa situação em que os pais estão em constantes conflitos, já estão separados, mas toda vez que ela verifica que o pai ou a mãe está a falar no telefone um com o outro, é sempre aquela situação de conflito, de briga. Então, ela vê quem vai cuidar de mim. Eles estão sempre em choque. E eu? Dificuldade para confiar. Às vezes o pai, como fiz referência no princípio, ou a mãe, estão mais preocupados em apontar a culpa um do outro. E muitos pais não têm cuidado. Querem discutir em frente às crianças. Esquecem-se que a criança está lá e a criança costuma captar tudo. A criança não esquece.
A criança está lá a ver as coisas. Eles estão mais preocupados em apontar, tu és isso, tu és assado, tu és cozido. Se o pai, a criança imagina, mas se o papai está a falar isso da mamã, então quer dizer que a mamãe não presta, ou vice-versa. Então acho que eu não devo confiar nela. Transtornos de sono e alimentação. É claro que essa situação toda pode, em algumas vezes, impossibilitar com que a criança tenha um sono tranquilo. Muitas vezes ficam com insônia. E lá também pode desencadear também os distúrbios de alimentação. Algumas nem comem em condições, outras até comem por exagero. Sentimentos de culpa. Vamos supor que os pais separem-se, no processo de separação, a criança tenha, ou seja, seja menor de idade, com 4, 5 anos, tem dificuldade de perceber por que o papá saiu da casa, ou por que a mamãe saiu de casa, por que eles dois não estão juntos, por que não dormem no mesmo quarto. Ela não consegue perceber, por mais até que a mamãe explique, ela não vai perceber da maneira que a mamãe quer que ela perceba. Então, algumas crianças às vezes incorporam, será que eu que sou culpada? Começam a se culpabilizar. O papai se foi embora, o papai se não está com a mamãe, foi por minha culpa. Outras até acham que o facto dela ter nascido foi um dos fatores que fez com que eles se separassem. Baixo rendimento escolar. É muito frequente. Como disse, situações dos gêneros nunca trazem boas experiências para as crianças. E acaba afetando também o seu rendimento escolar. Se era um aluno ou uma aluna ativa, as chances é que esses conflitos, essas situações negativas que ela vai vivenciando vão dificultando a sua concentração na escola, vão dificultando com que ela consiga se relacionar de forma salutar com os colegas e também com os professores. Noutras vezes, as crianças ou adolescentes que estejam nesse processo, nessa fase, né, em que os pais estejam separados, algumas vezes adotam comportamentos agressivos. Por quê? Outras vezes, eles, uma forma de chamar a atenção do pai, que já não vive com ele, é tendo comportamentos incorretos. Então, uns começam a roubar, outros acabam fazendo consumo de forma exagerada, ou seja, o consumo do álcool, e às vezes até mesmo também de drogas mais pesadas. E também listamos aqui a vergonha. Há crianças que olham para os outros, vamos supor que seja um aluno, né? Olha para os outros colegas, os colegas têm os pais juntos. Os pais não se estão bem, os meus pais estão separados. E além de estarem separados, eles estão constantemente a discutir. Nenhuma criança sonha em ter os pais separados. E que se isso vem a acontecer, acho que elas preferem que os pais tenham uma relação saudável e não uma relação em que estão constantemente a discutir. E tudo isso pode dar origem também a uma depressão. Vimos que a depressão é a doença do século XXI. Então, são situações do gênero que, se a criança não tiver um suporte, a criança não conseguir viver viver de forma, digamos, saudável a separação dos pais, pode desencadear uma depressão. Pois, dando sequência, então, depois de frisarmos isso, nós nos questionamos, será que é possível que os pais, mesmo estando separados, tenham uma vida boa ou consigam ter uma relação saudável? Sendo assim, nós vamos apresentar aqui algumas formas, sim, de como os pais separados podem manter uma relação saudável entre eles. Não que seja impossível, é possível, porque, como disse, romperam-se os laços amorosos entre eles os dois, mas há um elo que permanecerá para sempre, que é os filhos. Querendo ou não, a vida toda, enquanto houver esse filho existir, Deus queira que ele exista, enquanto existir, então os pais serão obrigados a manter contato. Sendo assim, nós listamos também dizer sempre a verdade. Alguns pais, em vez de conversarem com os filhos que estão separados, eles omitem essa informação.
não contam às crianças. E muitas vezes eles acabam descobrindo da pior maneira. Tudo bem, às vezes eles podem separar, eles têm de 3, 4, 5, 6 anos, ou 17, ou 18. Tem de encontrar a melhor linguagem, a melhor forma de conversar com a criança atendendo a sua idade. Os pais precisam lembrar que estão separados, como disse e fiz sempre referência, estão separados do companheiro, nunca separados dos filhos. Muitos pais, depois da separação, de saírem de casa, nem sequer ligam, porque as crianças também sentem falta. Sentem falta porque só uma ligação, o pai até acha que é insignificante, uma ligação para saber como está, se está bem, como é que foi a escola, fará toda a diferença nessa criança. Então é importante que tenham sempre tempo, encontrem sempre tempo disponível para estar com a criança, já que não vivem juntos. E evitar falar mal um do outro. Não precisa, a criança não precisa saber o que aconteceu, a criança não precisa saber que o papai ou a mamãe traiu o outro. A criança apenas precisa saber que, pronto, eles não estão juntos. Mas não estando juntos, eles permanecem bem. Colocar o amor que sentem pelos filhos acima de qualquer situação. E, por último, cultivar o respeito mútuo. Respeitem-se uns aos outros e para que, pronto, o bem principal ali é a criança. Então, ela deve ser o foco de tudo isso. Obrigada. Uhum. Tá bem. Ok. Terminou então a apresentação. Essa foi a apresentação da nossa convidada. Bela apresentação. Apresentou de forma excelente e de uma forma bem resumida pode espelhar todas ou retirar algumas dúvidas que nós temos. As restantes dúvidas poderão ser tiradas agora. Está aberta o nosso espaço de perguntas. Quem quiser colocar alguma questão, pode levantar a sua mão. Tem aí um item para levantar a mão e colocar alguma questão. Já temos aí uma mão levantada. Vamos dar já lugar. Pode ligar o seu microfone. Senhor, o nosso colega capitão, soberano capitão, tem lugar para colocar questões. Os demais podem ir levantando as mãos e quando for a hora vamos assim dar o lugar para colocar as questões e sugestões. Pode fazer a sua contribuição. Boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde, capitão. Estamos a lhe ouvir. Alô, boa tarde. Boa tarde, capitão. Temos aqui uma dificuldade. Penso que o capitão não consegue nos ouvir. Consegue nos ouvir, capitão? Isabel, eu consigo. Então, acho que é uma falha, há uma falha de comunicação com o capitão, mas tão logo ele entre novamente, poderá expor a sua questão ou contribuição que tem. Enquanto aguardamos o capitão, quem quiser colocar alguma questão pode levantar a mão. Ok. Temos aí mais uma mão levantada. A senhora Marisa da Fonseca pode colocar a sua questão, fazer a sua contribuição. Isabel, na verdade era com relação ao som do colega capitão. Talvez se ele voltasse a tentar, seria bom que ele baixasse o receptor, porque estava a ver retorno. Eu estou a ouvir perfeitamente. Talvez seja por isso. Se o colega capitão estiver a ouvir-nos, seria bom que evitasse ruídos adicionais. Ok. Capitão, consegue nos ouvir? Está com o microfone ligado, mas...
O capitão está com o microfone ligado, mas... Alô, boa tarde. Boa tarde, capitão. Consegue nos ouvir? Eu consigo vos ouvir perfeitamente. Ok. Consigo... Agora o som melhorou. Ah, sim, eu estava aí a usar o auricular, se calhar por causa disso. Certo, certo. Então, Tá vou bom. deixar aqui essa contribuição. Dizia boa tarde à nossa moderadora e à nossa convidada. Antes de mais, em nome pessoal, agradeço a disponibilidade da nossa convidada e desejava Feliz Mês Mulher a todas as mulheres, se bem que hoje é o último dia, mas não quer demais. Obrigada. Na verdade, eu tenho aqui duas questões. A primeira consiste no seguinte: sabemos que, em função do conceito que nos apresenta, as divergências entre duas pessoas continuarão a aparecer, o desentendimento entre duas pessoas continuará a aparecer. Então, com isso, gostava de questionar o seguinte. Sim, em função disso, gostava de saber qual é a estratégia que os casais ou pais separados podem adotar no sentido de mendigar a situação de conflitos e garantir a saúde mental das crianças. Essa é uma questão que eu tinha. A segunda é como evitar, né, neste caso, a trauma com os filhos de casais separados. Essa é uma outra questão. A terceira seria, qual seria a idade ideal para falar a verdade a uma criança sobre a situação dos pais? São essas duas questões, não sei se consegui perceber, ou fazer perceber, senão posso repetir. O capitão colocou aqui 3 questões, A primeira mas gostaríamos que eu repetisse a primeira. A primeira é o seguinte: no conceito que a nossa convidada nos apresenta, dá-nos a entender de que as divergências entre as duas pessoas poderão sempre existir. Com isso, gostava de saber qual é a estratégia a usar para mendigar os conflitos entre pais separados, no sentido de garantir a saúde mental da criança. Ok. A estratégia a ter em conta para mendigar os conflitos entre pais separados. Obrigado. Obrigada, capitão. Tomamos nota. Vai responder agora ou vamos? Não, pode fazer questões, eu escrevo, ou posso responder agora? Acho melhor responder agora. Posso, né? A nossa convidada vai responder agora as questões que o capitão colocou. A seguir estas questões, vamos dar abertura a mais uma roda de questões. Já agora, obrigada, capitão, pelas questões que foram formuladas. Há algumas questões que estão, ou que têm relação, né, uma com a outra. A primeira, se bem percebi, qual é a estratégia para mitigar os conflitos entre pais separados? Nessa senda, né, acreditamos que os pais, eu estou sempre a frisar, os pais precisam levar em conta que separaram-se e que nessa separação há crianças envolvidas. Então, o que é que eles têm de fazer? Têm de evitar qualquer situação comprometedora que possa afetar a saúde da criança, sobretudo a saúde mental. Evitar, sobretudo, ofender ou discutir em frente à criança. Já que eles querem fazer isso, então que procurem um local que não seja na presença da criança. E é importante também que nessas situações, por mais conflito que os pais tenham, e aproveitando também, de certa maneira, responder à segunda questão, por mais conflito que os pais tenham, é importante que ambos estejam presentes em situações ou momentos marcantes na vida da criança. Falo de aniversários.
Algumas vezes os pais separados estão brigados e o outro, por estar brigado com o outro, nem sequer quer aparecer no aniversário do filho, porque acha que estando brigado com o outro, então não posso pisar na casa dele. Lembre-se, há uma criança lá, então o foco principal deve ser a criança. Há situações que há atividades escolares e que exigem a presença dos pais, não só do pai nem da mãe, mas é dos pais. Então, é importante que os pais façam-se presente nesses momentos que a criança um dia vai recordar, porque será traumatizante ou será tão triste a criança ir por uma atividade, ver os outros colegas tendo lá os seus pais juntos, os pais aplaudirem, mas olhar para si, só ver a mãe, sabendo que o pai está vivo, o pai vive naquele país, o pai vive naquela província, mas nem sequer comparece. E há pais até que não comparecem, nem sequer ligam para justificar. Então é importante que o casal, algumas vezes, porque até os casais que estão juntos têm sempre conflitos. Imaginem aqueles casais que estão separados, mas têm de se manter unidos por causa da criança. É importante que eles lembrem-se e previnam sempre a criança de situações constrangedoras. Agora, qual seria a idade ideal para contar aos filhos? Alguns pais acham que, pronto, não vamos contar agora porque ele ainda está muito pequeno. Vamos deixar ainda crescer mais um bocadinho para depois contar. Cuidado. Lembre-se, adolescentes dizem que a adolescência é uma fase muito conturbada. Ele já vai viver conflitos internos. E você vai esperar, ou os pais vão esperar, ele chegar na adolescência para contar que, pronto, nós estamos separados. A melhor maneira de acontecer, ou seja, quando os pais sentirem que realmente essa é a decisão certa e que estejam convictos de que querem separar-se um do outro, eles devem primeiro conversar. E depois, encontrar um momento certo, não é no momento que a criança chegou da escola, está cansado e ainda querem mais expor essa situação. O que devem fazer é encontrar um momento certo, um momento bom e chamar a criança, os pais devem chamar a criança e ir conversar. Levem sempre em conta a idade que a criança tem para encontrar a linguagem apropriada para conversar com a criança. É normal que uma criança pequena não compreenda, de facto, por que os pais estão separados. Até crianças que nem entendem o que é isso de separação. Vão compreendendo quando começarem a perceber que um já não está naquela casa, que o papai já não dorme com a mamãe. Mas é importante que desde cedo, ou desde que aquilo aconteça, os pais estejam convictos de que é realmente a separação que desejam, conversar com os filhos da melhor maneira e passar essa informação. Porque há pais até que seguram a relação por causa dos filhos. Não, vamos permanecer juntos porque temos um filho. Mas olha, que muitas relações antes dos pais tomarem a decisão de realmente a separação que querem, há situações que vêm acontecendo antes, né? Vem acontecendo. Às vezes que há violência verbal, há violência psicológica, há violência muitas vezes até física, e a criança vai vendo aquilo. Então, é melhor que a criança não viva situações do gênero. Se a separação for a melhor decisão para os três ou para a família, então que seja. E quando decidirem, então que o façam de maneira responsável. Respondidas então as questões do nosso caro capitão, espero que seja esclarecido, capitão. Por favor, um ponto de ordem, por favor, nossa moderadora, antes de avançarmos a outra nossa internata. Certo. Por favor, pode. Pode sim, esteja à vontade. Exatamente. A responder à primeira questão, percebi, sim, atentamente acompanhei, mas abro um parênteses naquilo que é a presença do pai, principalmente no aniversário da criança. Imaginemos que essa ex-esposa já tem uma outra relação. A minha presença no aniversário desta criança na casa do padrasto, se assim dissermos, se permite o termo, não poderia criar conflitos nessa nova relação da ex-esposa? Pronto. Capitão, existem ex-maridos, existem ex-mulheres, mas não existem ex-pais nem ex-mãe.
No momento que o casal ou que o pai ou a mãe decide ter uma nova relação, é importante que ele seja transparente com a outra pessoa. Estou contigo, mas tenho os meus filhos. E tenho os meus filhos, claro, fiz com alguém. E esse alguém, em algumas situações, vai comparecer a alguns eventos que envolvam essa criança. Então, é importante que eles tenham maturidade suficiente, por isso é que muitas vezes surgem os conflitos, porque os pais às vezes nem têm maturidade suficiente para encarar essa situação. É filho dele, é normal que ele vá para lá, participe do aniversário, até às vezes vai levar os outros irmãos da outra relação para o aniversário, que são os irmãos também da criança que fez anos. Se o casal acha que vai acabar atrapalhando, então optem por fazer o aniversário num outro local que seja neutro. Talvez o casal, o pai ou a mãe vai se sentir inibido em querer entrar naquela casa. Então pronto, nosso filho fez anos, então vamos fazer o evento num espaço, num restaurante, num jardim aberto e prontos. Como disse, temos que salvaguardar, sobretudo, a saúde, o bem-estar dessa criança. Obrigado. Ok. Então, estamos aqui satisfeitos com as respostas. Temos mais uma mão levantada. A senhora Helena. Esteja à vontade. A senhora Helena Malange tinha a mão levantada. Consegue nos ouvir, senhora Helena? A senhora Helena diz que está com problema de conexão. Então vou deixar mensagem. Se não consegue, caso não consiga conectar-se, você pode deixar uma mensagem mesmo aí no chat. Nós teremos muito gosto em ler. Enquanto aguardamos pela senhora Helena, se há mais alguém que queira colocar alguma questão, fazer alguma contribuição, esteja à vontade. Enquanto não há mãos levantadas aqui, eu vou seguir e aproveito para colocar já a minha questão. Diante destes conflitos todos que há entre os casais, e podemos aqui constatar que os mais prejudicados nessa situação toda são as crianças, os filhos, na categoria de psicóloga, como é que os psicólogos entram aqui? Nós, eu digo no exercício da minha profissão, nós diariamente recebemos casos do gênero, porque grande parte, no local onde trabalho, grande parte das pessoas que solicitam os nossos préstimos são as mães, né? São sempre elas que estão com as crianças. Então, nós realizamos consultas psicossociais com as crianças, de modo a ajudá-las, de certo modo, a vivenciar essa situação, a compreender o processo de separação dos pais e ajudá-los também a lidar com as situações que venham acontecendo. Então, nós intervimos não só nos filhos, que acabam sendo os maiores prejudicados, mas também a nossa intervenção acaba sendo na família toda, no pai e na mãe, porque, parecendo ou não, eles também acabam estando muito afetados. Podem dar origem o pai algumas vezes acaba também tendo depressão, noutras vezes até por falta de discernimento, não conseguir digerir da melhor maneira, como fiz até referência lá no princípio. Há países que não aceitam a separação. Então, eles encontram sempre situações que venham comprometer ou que venham prejudicar o outro. Então, a nossa atuação é abrangente a família toda. E quando tenta-se, de alguma forma, quando os pais, dá-se o caso de que um quer ficar com os filhos, e
como é que se pode, como é que deve-se agir nessa questão? Eu, na categoria de mães, sabemos que as mães são as mais salvaguardam, têm mais sensibilidade, fora tem aqueles primórdios dos pais, mas elas querem sempre ficar também com os pais, porque é aquele ditado de o filho é das mães. É aquele ditado. E como é que nessas questões pode-se intervir? Se um quiser ficar com o outro, o filho tem a liberdade de escolher? Houve sempre, eu não sou experta em matéria de direito, né? Mas tenho assim um conhecimento vago. Estou em fase de formação também e sei algumas coisas. Então, o juiz, né? Mas antes de ir para o juiz, nós fazemos a nossa atuação. Enquanto psicólogos. E lá também é um trabalho. Mas quando nós nos damos conta que o casal não consegue entrar em mútuo acordo, nós desencadeamos ou passamos o caso para os tribunais. Então, geralmente os tribunais ouvem os filhos, que procuram saber qual é o desejo da criança, o que é que ela pretende. E é ali também onde surge a alienação parental. Porque há situações em que a mãe, como sabe que a criança vai ter com o juiz, vai ter com o psicólogo, ela diz, olha, fala isso, que o teu pai é isso, fala isso, que o pai fez isso. Vão pondo coisas na cabeça da criança, e a criança vai já formatada. Querer dizer, até às vezes quando é mais pequena, você pergunta o que a mamãe mandou dizer. E ela vai dizendo, a mamãe mandou dizer que o papai é assim, que o papai é assado, que o papai é cozido. Mas pronto, quando o juiz, antes de tomar uma decisão do gênero, ele leva sempre em conta também a situação financeira, leva em conta a maturidade ou idoneidade do pai ou da mãe, e só assim é que ele verifica quem está em condições plenas para estar com a criança. Ok. Esclarecendo então aqui, vamos pedir aos nossos internautas, se alguém quiser colocar alguma questão, estamos abertos. No Facebook também, estamos abertos a questões, é o nosso momento de debate. A nossa psicóloga está aqui, então vamos aproveitar e estudar o máximo dela. Acho que temos uma mensagem. Bom, eu não tenho uma questão, mas gostava de voltar gostaria que a nossa convidada voltasse a falar a segunda questão que ela me respondeu sobre a idade ideal para falarmos a verdade a uma criança sobre a situação dos pais separados. Chamamos a atenção de que a fase de adolescente não é uma fase ideal, porque é o momento em que o indivíduo entra em muitos conflitos, se assim permite a linguagem no ramo da psicologia, mas o nosso ordenamento jurídico diz que a partir dos 12 anos o indivíduo é considerado como adolescente. Então, o que quer dizer, eu posso interagir com a criança na altura dos 11, 10, 9, 8, 7 anos. Esses anos, na altura em que a criança tem essas idades, posso interagir nessa situação, uma vez que não posso falar na altura que ele estiver na fase de adolescente. Fiz entender? Desculpa, foi uma. Pensei que tivesse a contribuir. Foi uma pergunta. Não estou a contribuir. Foi uma pergunta em função da resposta que nos deu, que deu na segunda pergunta que eu questionei, onde dizia que a fase de adolescente não é a melhor fase para sentar com a criança e falarmos a verdade sobre a situação dos pais. Estou aqui a perguntar, uma vez que o nosso ordenamento jurídico estipula as idades partindo de 12 anos até aos 17 anos como a fase de adolescente, pergunto se posso ou podemos sentar com a criança e lhe falar a verdade quando a criança está nos
nos 7 anos, 7, 8, 9, 10, até 11. Pode ser nessas idades? Assim, capitão, eu não disse, ou seja, se disse talvez não era essa a intenção, mas eu não disse que não podemos contar sobre a separação aos adolescentes. O que eu havia dito é o seguinte: alguns pais acreditam que, pronto, não vamos contar agora, se for se tratando de uma criança de 8 ou uma criança menor, não vamos contar agora porque ainda é muito pequeno, ainda não entende, vamos esperar ele estar na adolescência. E eu disse que os pais esquecem-se que na adolescência o indivíduo, ou seja, o indivíduo está no processo da formação da sua personalidade, entre alguns conflitos. Não existe uma idade ideal para os pais contarem da separação. Não há uma idade estipulada. Os pais o que devem fazer é encontrar formas, encontrar linguagem apropriadas para falar com a criança em função da sua idade. Se os pais separarem-se enquanto as crianças tiverem 7, 8 anos, então que seja nesse momento, desde que os pais tenham a certeza da sua decisão, então que seja nesse momento que os pais se juntem, se reúnam e chamem a criança para contar-lhes que já não estão juntos. Não sei se compreendeu agora. Percebeu. Obrigado. Ok. Ok, temos mais uma mão levantada. Temos uma mão levantada aí. Pedimos que possa já dar a sua contribuição. Quem é mão? Essa mão é... Há mais alguém que queira deixar aqui algum contributo? Vamos, já estamos a chegar na reta final. Há uma mão levantada, mas... ok. Era aqui um erro. Então... Mais alguém quer colocar alguma questão, algum contributo? Tá. O silêncio diz tudo. Diz que não. Temos aqui alguma mensagem? Vamos. O nosso internauta Pedro Branquima diz: boa tarde, audiência e a nossa preletora. Desculpem se a questão já fora abordada, porque acabo de entrar há pouco. E coloco aqui uma questão. Enquanto psicóloga, como abordam a questão do golpe da barriga e separação planeada? Obrigada pela sua questão e, embora esteja aqui atrasado, está por dentro ainda. Alguém está a falar? Por favor, desligue o seu microfone. Ok. Então, vou repetir a questão do nosso companheiro. Enquanto psicóloga, como abordam a questão, ou como aborda a questão do golpe da barriga e separação planeada? Isso leva-me a refletir um pouco, né? Quando se trata, se não estiver enganada, Sr. Pedro, golpe da barriga, também quem pode dar golpe da barriga são as mulheres. Então, presume-se que aqui as mulheres acabam fazendo com alguma intenção. Não sei se é isso. Com alguma intenção, talvez, de obter alguma coisa com isso. Ou de estabelecer um vínculo permanente com a outra pessoa. Ou aí, talvez, haja uma questão financeira. Vou dar o golpe da barriga e, posteriormente, vou separar-me para obter algum lucro. Se verificarmos aqui, os interesses acabam sendo muito mais pessoais e as pessoas querem seus próprios
os seus próprios benefícios e acabam se esquecendo que está a se tratar de uma vida. Vai ter lá o golpe da barriga, vai nascer um ser, e às vezes a outra pessoa não aceita da melhor maneira esse filho, rejeita desde o princípio, e esses casos, algumas vezes, acabam indo até o tribunal. O processo é muito mais complicado, é a criança envolvida naquela situação toda, porque a mãe vive com ele, mas o pai não aceita porque acha que o filho não surgiu de uma relação natural, ou seja, tiveram algum envolvimento, talvez a outra pessoa não queria esse filho, mas a outra planejou para obter alguma coisa, não sei, não consigo imaginar o que seja, para obter alguma coisa e depois separar-se. Se assim for, acabam prejudicando mais a criança, porque é a criança que estará envolvida naquela situação toda, é o pai, algumas vezes, rejeitando a criança, às vezes até só acaba aceitando quando a criança nasce, vê que tem alguma aparência física, começa a ver que não, realmente esse é meu filho, então só vou dar mesmo sustentabilidade por causa do filho. E pronto, é complicado, mas acaba acontecendo. Então, mulheres aí a darem um golpe da barriga. Obrigada, senhor Pedro, mais uma vez. Já estão, esperamos que tenha saído esclarecido. Está aberto ainda o nosso momento de questões, esclarecimentos, sugestões. Vamos ao nosso Facebook para ver se temos alguma. Estamos a. Tem alguma mão levantada? Dona Josefina Francisco. Senhora Josefina Francisco. Tá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Cheguei tarde na reunião devido à rede, mas pude perceber uma parte da reunião. E sim. Gostaria de saber a vossa opinião com base em um post que eu vi no Noiva Angola. Tem uma senhora que ela teve uma relação com um senhor casado. Então, o senhor casado, quando percebeu-se que ela está grávida, ele simplesmente cortou o contato direto com a senhora. E quem assume ou quem acompanha a senhora às consultas é a esposa. E a senhora está toda revoltada, porque o senhor não está presente e quem está presente é a esposa do senhor. E quando ela foi falar com o senhor diz que ele é casado e uma vez que ele é casado, ele tem representante. Então, já dá para ver que o conflito aí é porque o senhor não está presente. Eu gostaria de saber por parte da psicóloga o que acha sobre essa situação, se o senhor está a agir corretamente, porque não falta nenhuma assistência, só que o que a senhora quis é que o senhor que estivesse a par do assunto e não a esposa. Como é que vê essa situação? Obrigada, senhora Josefina. É importante lembrar que a obrigação e a responsabilidade de educar e acompanhar o filho, as crianças, é dos pais. Tem de ser os pais, falo da mãe e do próprio pai, acompanhar esse processo todo. É meio delicado porque estamos a falar de uma relação. Eu não sei se durante esse processo em que a outra senhora que agora está grávida, quando envolveu-se com esse senhor, já tinha conhecimento que ele era casado, não sei se o senhor deixou esclarecido. Já tinha. Tinha noção? Tinha, sim. Então, acredito que o senhor desde sempre deixou claro que, pronto, eu tenho mulher, então, se acontecer, tenha consciência que eu tenho mulher. E se essa mulher também acompanha a outra senhora nas consultas, é porque ela aceitou. Ela aceita. Já que o pai dá lá as assistências, também. O pai dá as assistências,
não sei se ele tem realmente uma obrigação, se trata do filho dele. É importante que nas consultas, em vez de ser a mulher, que seja realmente ele. Porque quando Senhora Josefina, pedimos que desligue o seu microfone. Obrigada. Porque quando nascer, eu não sei se será novamente a esposa ou a criança vai ter que perceber, não sei se vai ter isso, que a criança perceba que há duas mães, não sei qual é a intenção, mas é importante que o pai se faça presente em todos os momentos da criança. Tudo bem, a senhora que ele mantinha uma relação em estar grávida, não há mais uma relação entre ambos, mas há um filho envolvido. Quem deve ir para a consulta, na minha ótica, não deve ser a esposa, mas sim o pai da criança. Ok, respondido aqui. Muito obrigada, doutora. Obrigada. A dona Helena voltou, a senhora Helena voltou, mas antes vamos dar uma volta à nossa página do Facebook, que temos também algumas contribuições e questões. Temos o nosso amigo Carlos Ginga, ele diz, essa é uma contribuição ainda. Quando os pais têm respeito um pelo outro e entendem que, apesar da separação, têm o dever de cuidar dos filhos juntos, acabam ajudando na convivência com seus filhos e evitam que os filhos tenham sentimentos de ódio ou culparem sempre um dos lados pelo que aconteceu. E depois ele coloca uma questão. Uma criança de 12 anos, se decidir que já não quer viver com a mãe e quer estar com o pai, mas a mãe insiste, ou ela não concorda, pela lei, o pai poderá exigir a guarda da criança? O pai pode exigir a guarda da criança por ela pela criança manifestar esse desejo de estar com o pai e não com a mãe? Eu vou reiterar, eu não sou advogada, não sou juíza, mas enfim, acredito que os órgãos de direito levam sempre em consideração também os desejos das crianças. Mas não é porque a criança deseja viver com a mãe ou deseja viver com o pai que se a guarda for dada a um, não é que aconteça de forma imediata, são avaliados e vê-se quais são ou seja, quais são as motivações? O que é que faz com que uma criança não aceite viver com um e queira viver com outro? Porque pode-se dar o caso que o pai ou a mãe, que ela vive com a mãe, já tem uma outra relação. E essa criança não tem uma boa relação com o padrasto. Ou vive abusos, estamos a falar da realidade angolana, que é comum as situações em que os padrastos abusam sexualmente o enteado. Então, a criança sente-se desconfortável em permanecer naquele ambiente. É importante ouvir sempre as crianças, saber por que motivo você não quer viver com a mamã e quer viver com o papá. Porque algumas vezes até a criança talvez se sente mais confortável com o papá. Então, o casal deve conversar, avaliar, ser claro um com o outro e, sobretudo, também passar aquele sentimento de segurança à criança, para a criança sentir-se à vontade e esclarecer. Eu quero ir com o papá por isso. Porque até antes de chegar aos tribunais, antes de ver a questão do direito, o casal dá-se a oportunidade ao casal de resolver a situação sem intervenção dos órgãos de direito. Então, eles têm essa liberdade de conversar, acertar. Se o outro aceitar na normalidade que ele possa ir viver, então que o faça. Se é para o bem da criança, então que o faça. Mas, pronto, noutras situações em que não há consenso, pode sim o outro, o pai, pedir a guarda da criança e aí serão avaliados esses aspectos todos. Ok. Temos mais uma contribuição aqui da nossa internauta Teresa Ferreira. Ela pergunta: como lidar com as situações em que a criança na casa do pai recebe uma educação e na casa da mãe recebe outra? Como é que se pode conciliar esses dois lados? Nós durante a apresentação nós fizemos menção que os conflitos muitas vezes surgem por causa desses aspectos. Um não está de acordo com a educação que a criança recebe no outro lado. Porque é extremamente complicado para a criança, porque a criança é criança. E ela absorve tudo que vai vendo, que lhe será transmitido. E lembrar que o processo de socialização é extremamente importante, porque a primeira socialização acontece no seio familiar. São os familiares que vão incutir na criança a educação
como é que ela deve se comportar na rua, como é que ela deve tratar as outras pessoas. Agora, uma criança que aqui ouve uma coisa e vai para lá, ouve outra coisa, às vezes começa a ter conflitos. Afinal, o que eu devo fazer? Quando eu faço aqui, aceitam. Mas se eu fizer isso aqui, na casa do papá, me batem. Onde é que está? Ou seja, onde é que está certo? A criança às vezes nem consegue digerir, porque às vezes até a criança é punida e os pais não têm a amabilidade de conversar porque é que estão a puni-la. Só batem a criança, só repreendem a criança. Então, nessas situações, é importante que o casal separado mantenha um contato permanente quando se trata da educação da criança, porque se verificar que alguma coisa não está certa, não deve descarregar na criança, não deve reprimir diretamente na criança. Conversa com o papá, com o pai da criança, saber por que ela está a fazer isso. Ela foi para a tua casa e ela veio fazendo isso. O que é que se passa? E de seguida conversar com a criança, esclarecer-la. Tu não deves fazer isso porque não é certo. E se tu fizeres isso, pode acontecer assado, inclusive. É importante que a criança tenha consciência das coisas. Ok. Esperamos que os nossos internautas que nos acompanham a partir do Facebook tenham sido esclarecidos. Vamos dar já a oportunidade da nossa caríssima Helena Malange. Acho que já está em condições de entrar. Estou sim, boa tarde. Conseguem ouvir-me? Boa tarde, conseguimos ouvi-la sim. Ai, olha, eu estive aqui com um problema no áudio, mas pronto, está passada. Bom, basicamente o pessoal já passou aqui muito contributo sobre o tema, mas eu penso que não quero mais salientar aqui mais alguns pontos. Primeiro, desejar um feliz máximo a todas, mesmo já assim, o mês de março. Então, quero desejar muita força, muita saúde, sabedoria a todas as senhoras. Obrigada. Bom, falar de separação é uma questão que é sempre extremamente difícil. Então, mas eu trago aqui uma abordagem que tem a ver com a questão de como superar este conflito entre os pais separados. Sabemos que não é uma tarefa fácil, mas eu penso que a base de tudo está na paciência e a disposição de ambas as partes. Primeiro devemos lembrar que existe um fruto desta relação. Existe filho, existe filha, existem filhos. Então é necessário que inicialmente o casal, ex-casal, o casal separado, pense que existem crianças, existem filhos no meio desta separação. E por causa desses filhos, eles não podem ou então devem evitar que haja falta de comunicação. E é exatamente o primeiro ponto que eu trago aqui. A comunicação clara e respeitosa. Uma das principais causas do conflito, certamente, que é a falta de comunicação entre os pais. Portanto, é importante que eles se comuniquem de forma aberta, de forma honesta e sem acusações. A professora Noé Maqueta, como eu conheço, falou muito bem aqui no início que é necessário que haja uma comunicação verdadeira, é necessário sim que haja verdade. É fundamental ouvir o outro lado e tentar compreender sempre a perspectiva do outro. É sempre ter bom senso e entender que ele é pai, prontos, terminamos, mas está tudo bem. A ideia que muitas vezes nós temos de casamento é que para funcionar ou para dar certo com os filhos temos que estar felizes para sempre. Mas infelizmente nós estamos num mundo que não existe o vivemos ou viveram felizes para sempre. Não é? Obviamente que eu sempre aconselho que os casais, enquanto estão juntos, devem procurar sempre formas de permanecer, estando aí, não sei o que, mas prontos. Assim que terminou, uma vez que tem filhos, é necessário que haja bom senso. E entender que se existem filhos, não
Estamos a ter uma dificuldade na comunicação, senhora Helena. Nossos filhos, principalmente por causa da questão da educação. Um outro ponto que conseguem me ouvir agora melhor? Acho que pode continuar. Posso continuar? Ouve-se bem? Sim, ouve-se agora. Ouve-se. Ok, eu estava a dizer, é necessário que os pais trabalhem juntos. Não percebi, desculpa. Podemos que seja bem sintética na sua abordagem. Que seja... Exatamente. Pronto, resumindo os pontos, priorizar os interesses dos filhos, os pais devem buscar ajuda profissional. Se os pais tiverem algum problema, se estiverem a enfrentar algum problema, alguma dificuldade em lidar com esse tipo de conflito, é importante procurar ajuda profissional, terapia familiar, mediação. Podem ser, se calhar, algumas opções eficazes para os pais conseguirem superar as diferenças, encontrar soluções que beneficiem todos os indivíduos. A questão é evitarem expor os filhos aos seus conflitos. Os filhos devem ser protegidos do conflito entre os pais, tanto quanto seja possível. É importante evitar discutir sobre questões delicadas à frente dos filhos, principalmente quando são pequenos, menores de idade. Portanto, basicamente, esse era o contributo que eu queria é o bom senso. Vamos ter bom senso. Vamos nesse processo. Os nossos são eternos, mas por causa dos nossos filhos, nós vamos necessariamente ter que ter comunicação interna. Então, é uma questão de bom senso. Ok, muito obrigada, senhora Helena. Quer fazer algum comentário acerca? Eu quero também agradecer o contributo da senhora, da professora Malanja. E pronto, ela disse aquilo que realmente é importante. Vamos salvaguardar o bem-estar da criança, os pais devem ser responsáveis, primar sempre pela educação, pela tranquilidade da criança. Se evitar, como disse, né, como fizemos referência também, evitar acusações ou evitar discutir em frente da criança. Temos aqui mais uma contribuição, e penso que será já a última. A contribuição de um dos nossos colegas aqui, está aqui na sala também, Paca Augustinho. Tenha a abordar. Bom, obrigado pela palavra concedida. Vamos primeiro a doutora na primeira apresentação. Na verdade, tem uma contribuição e questão também para colocar. Mediante a separação dos pais, geralmente, quando a separação, provavelmente há construção de uma outra família por parte de algum membro do casal. Certo. E há casos, já compramos muitos casos na nossa sociedade, em que a mãe, nesse caso a mãe, forma uma outra família, construi um lar, e neste lar a criança é vítima de abusos, tanto físico, sexual, por parte do padrasto. E casos em que a criança tenta, de certa forma, alertar a mãe do que está se passando com ela, e a mãe não presta atenção, não ouve, diz que a criança, se calhar, está a ver coisas, tudo para preservar o seu lar. Então, enquanto psicóloga, que tipo de análise é feito? A mãe que apresenta esse tipo de comportamento e qual é o acompanhamento que deve ser feito à criança que passa por situações do gênero? É basicamente isso. Pronto, obrigada pela questão. E é algo muito recorrente. Mas quero aqui também lembrar que violência sexual, abuso ou violência doméstica é um crime público. Não deve ser só a criança denunciar. Caso uma outra pessoa saiba que a criança esteja a ser vítima, deve fazer a denúncia. Mas essas situações acontecem e algumas vezes as crianças sentem-se inibidas em contar a verdade, como disse. Porque elas pensam,
Se eu disser à mamãe que o se chamar de papá ou que o tio fulano está a abusar, logo Deus, ela não vai acreditar em mim. E algumas crianças, às vezes, com coragem, conversam com as mães. E há mães que não aceitam. Porque é difícil, imaginemos, é difícil para uma mãe aceitar que o seu marido está a ter uma relação com a sua filha. Porque até há mães que, em vez de conversar com o padrasto, há mães que culpam a própria filha. Se ele fez isso contigo é porque você deu asas, é porque você costuma a seduzir meu marido, você quer tirar o meu marido. Então, elas também entram em conflitos de aceitação. Elas não aceitam a situação. E a criança começa, ou seja, acaba sendo a maior prejudicada naquilo tudo. Uma mãe que não acredita nela. Um pai que aproveita-se, ou o padrasto, vendo essa situação toda, aproveita-se dessa situação e pode continuar a abusar a criança, até que um dia ela fique grávida. E assim todo mundo se apercebe que realmente a criança foi vítima de abuso. Então é importante que nessas situações as famílias tenham consciência. A criança, se teve coragem de denunciar, é importante que a mãe, por mais difícil que seja, tenha discernimento e procure proteger a criança diante dessa situação. Procure conversar com o pai e, por ser mesmo crime, que faça a denúncia. Vai ser difícil? Vai. Mas não se deve aceitar que um pai ou um padrasto abuse sexualmente a criança. Ok. Acho que está aqui esclarecido, todas as questões foram esclarecidas e o nosso tempo já vai também. Queremos desde agradecer, muito obrigada mesmo à nossa convidada por ter aceito o nosso convite, por ter estado aqui e falar conosco. Agradecer também aos nossos internautas que participaram de forma ativa no debate de hoje, dando as suas contribuições, colocando as suas questões. Muito, mas muito obrigada mesmo. E vou passar a bola novamente à nossa preletora, que é para dar as últimas considerações, já assim, e encerrarmos com o nosso debate. Infelizmente. Pronto, eu vou encerrar dizendo o seguinte, e vou repetir. Existem ex-maridos, existem ex-mulheres, mas nunca nesse mundo existirão ex-filhos. Portanto, os pais, por mais que estejam separados, devem sempre respeitar o outro quando envolve crianças. Respeitem um ao outro. Tentam ter, não precisam ser amigos, não precisam sair de mãos dadas, não precisam sair ligados para passear, não precisam isso. Mas tenham uma relação salutar quando o assunto for a criança ou o filho envolvido. Procurem juntos participar de todos os eventos importantes da criança, porque vocês aí estarão a construir a memória da criança. Porque ele amanhã, quando for adulto, vai recordar que, pronto, meu pai e minha mãe não estavam juntos, mas nunca me faltou amor, eu nunca vi eles a discutirem, pode até discutir por uma ou outra coisa, mas sempre estiveram aí juntos para fazer o bem para mim. Porque essa criança, porque muitos pais que hoje maltratam ou hoje não conseguem ter uma relação saudável, porque também foram frutos de relações, ou foram frutos de relações em que os pais tinham uma relação conturbada. Então, vamos, para que haja uma Angola melhor, vamos educar da melhor maneira os filhos. As relações às vezes rompem-se, então se isso vier a acontecer, vamos proteger as crianças, vamos nos cuidar uns aos outros. É difícil? É, mas não é impossível que pais separados tenham relações saudáveis. Ok, muito obrigada. Obrigada mesmo. Temos ainda muitas contribuições, temos aí no nosso chat algumas contribuições do nosso amigo Pedro, mas o nosso tempo já vai, ou já se foi, como disse, e assim é um tema que não fica por aqui. É um tema a ser discutido, a ser abordado. Os nossos psicólogos, os nossos companheiros do direito têm sempre que elucidar estas questões e sempre salvaguardar aqueles que são mais vulneráveis, que no caso são as crianças. Claro que os pais também têm que ser acompanhados, ou tem, como a nossa psicóloga já disse,
os pais também precisam de ter um acompanhamento que é para juntos, os pais, os psicólogos, poderem assim fazer com que a criança cresça num meio saudável. Mais uma vez, obrigada, muito obrigada mesmo a todos que participaram ativamente no nosso Facebook, a todos que deixaram as suas contribuições. Obrigada e obrigada. Bom final de semana e até a próxima sexta-feira será feriado. Até o próximo debate, então. Até já.